Ei, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre uma das 10 classes gramaticais, que às vezes tem gente que acha que é o bicho-papão e não tem nada de bicho-papão, tá? Faz parte da nossa rotina naturalmente. É o verbo. E aí, quando eu digo que faz parte da nossa rotina naturalmente, vocês podem observar por essas imagens que são apresentadas nesse primeiro slide aí, ó. Sorrir, vender, anoitecer, amanhecer, chover, cantar. Quem nunca cantou aqui, nem que fosse no chuveiro, né? Dirigir. Não, vocês ainda não têm idade para dirigir, não, tá bom? Mas daqui a pouco, com certeza, vão praticar essa ação com nota 10. Então, o que é o verbo? Vamos ver o conceito de verbo. É uma palavra que vai exprimir uma ação, um estado, uma mudança de estado e fenômenos meteorológicos, né? Fenômenos da natureza. Olha aí, as crianças brincam no parque, amanheceu, Carlos, tadinho, está doente. Eu poderia dizer, eu estou brava, eu fiquei calada. E aí, também há frases, né, há orações em que podemos construir, é muito comum na oralidade fazermos isso. As orações com mais de um verbo. E quando isso acontecer, nós chamamos essa construção de dois ou mais verbos, que tem o valor de uma única ação, nós chamamos de locução verbal. Vejam aí, a jovem está lendo um livro. Eu poderia substituir muito simplesmente por a jovem lê um livro, né? Há situações em que dá para substituir, beleza? O verbo, gente, ele é uma classe gramatical que sofre variação. Como assim, Mauricéia? Sim, ele flexiona, ele muda de pessoa, de número. Vejam aí a pessoa gramatical, primeira, segunda e terceira. E vai estar dividido em singular e plural. Singular, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas do plural. Combinado? O verbo ainda, gente, sofre flexão para indicar o tempo em que se acontecem as ações. Passado, presente, futuro. Passado já aconteceu, presente está acontecendo e futuro ainda irá acontecer. Vejam aí essa anedota. Vamos ler juntos? Juquinha foi visitar o Museu Histórico. Aí, cansou de andar. Sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Veio o guarda. Meu filho, não sente nesta cadeira, não. Esta cadeira é do Dom Pedro I. E o Juquinha, não tem problema. Quando ele chegar, eu me levanto. Veja a carinha do Juquinha aí, gente. Por que eu usei essa anedota? Vamos observar as seguintes frases. Meu filho, não sente nesta cadeira, não. Quando ele chegar, eu me levanto. Gente, a forma verbal não sente que o guarda se dirigiu a ele exprime o quê? Uma ordem. Por mais que ele tenha falado de uma forma carinhosa, meu filho, mas ele estava dando uma ordem para ele. A forma verbal chegar, ela vai exprimir o quê? Uma possibilidade, porque o Juquinha debochado diz assim, ó, quando ele chegar, né? É uma possibilidade, não é uma certeza. Enquanto ele não chega, ele vai ficar sentado. E a forma verbal eu me levanto, ó, levanto exatamente, ela vai expressar o quê? Uma certeza. Ele tem certeza que se Dom Pedro chegasse, ele iria levantar. Então, o verbo, ele pode ser flexionado em três modos. O indicativo, que expressa uma certeza. O subjuntivo vai expressar uma hipótese, uma possibilidade, pode ser que aconteça. E o imperativo, que há algumas pessoas que confundem e acham que é só ordem. Não, não é só ordem. Pode exprimir um pedido, um conselho, uma orientação. Combinado? O modo indicativo, gente, ele vai apresentar no tempo, né? Como eu disse, presente, passado e futuro, vai se dividir dessa maneira. O pretérito, né, o passado, ele pode ser pretérito perfeito,
que é uma ação já realizada, pronto e acabou. O imperfeito, uma ação que teve algum início, mas por algum motivo ela não foi concluída, tá? E o pretérito mais que perfeito é uma ação terminada antes de outra já passada, ou seja, o passado do passado do passado. Combinado? Presente, uma ação que está acontecendo no momento da fala ou da ação que está acontecendo. E o futuro, ele se divide, futuro do presente, né, uma ação que certamente vai se realizar, e o futuro do pretérito, uma ação futura que, dependendo da condição, ela pode acontecer ou não, ok? No modo subjuntivo, nós vamos ter o tempo presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Lembrando que o modo subjuntivo, gente, é o modo da possibilidade. Espero eu que a chuva pare. Como está chovendo, talvez o jogo seja adiado, né? Uma possibilidade. O pretérito imperfeito, se a chuva parasse, poderíamos passear. E o futuro, quando a chuva parar, poderemos sair. O modo imperativo, ele vai ter o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, olha lá. Andai com cautela, lave as mãos. Não fale sobre isso. Não saiam dessa casa. Então, o modo imperativo, que indica uma ordem, um pedido, um conselho, ele vai estar dividido no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Beleza. Ainda sobre verbo, nós temos as formas nominais. Ai, Mauricé, vem você com mais coisa. Não, gente, infelizmente tá dividido desse jeito e depois vocês vão pegando o ritmo, tá bom? Por quê? O verbo, além de apresentar as diferentes formas do seu tempo, né, e das formas, ele tem 3 formas particulares que são denominadas formas nominais. Quais são elas? Infinitivo, né, quando a terminação do verbo em R. Lembra quando o verbo está lá na basezinha sem ser conjugado? Cantar, viver, partir, sorrir. Particípio, ele exprime o resultado, ou seja, o processo verbal concluído. E geralmente usado as terminações ado ou ido, tá? E o gerúndio é aquela terminação em NDO. É uma ação que está em desenvolvimento, né? Ela está acontecendo, ok? Por que as formas nominais, né? Vem a pergunta. As formas nominais, gente, do infinitivo, do gerúndio e do particípio, recebem esse nome porque pode desempenhar o papel de substantivos e adjetivos. Olha aí, o viver é uma aventura. Olha o viver aí, a terminação em R. Ele queimou-se com óleo fervendo, ou seja, uma característica do óleo. O óleo estava fervendo naquele momento. Renato é um homem vivido. Olha aí, o vivido aí é um verbo na forma nominal, mas que nesse momento ele está indicando uma característica, tá? Por isso que nós temos as formas nominais. Então, ó, agora é só estudar. Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvida de vocês e depois eu venho com a segunda parte do verbo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.